Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e nós vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Já pega o seu caderno, a sua caneta e já deixa o celular do papai, da mamãe ou o seu aí do ladinho onde você está para fazer o registro da atividade de hoje. Tudo bem? Vamos começar? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as peças e as campanhas publicitárias. Estudar um pouquinho mais sobre a publicidade, né? E aí aprender aí como que a publicidade nos afeta, né? Como que muitas vezes nós ficamos influenciados por essas artimanhas desse campo. Olhem a imagem, né? O que que essa imagem nos passa? Será que nós já conseguimos ali perceber o que que essa imagem quis nos passar, né? O que que ela quis nos dizer? Observamos ali uma criança, uma mão que sai de um televisor. Fiquem pensando um pouquinho sobre isso durante a aula e ao final nós voltamos nessa imagem, tudo bem? Olha só, gente, vejamos o anúncio, né? Nike Air Zoom, Pegasus 31. Ninguém corre rápido por acaso. E aí está o tênis, né? Disponível na maior loja da Nike. Clique aqui. Bom, o que nós estamos vendo de fato é um anúncio. O clique aqui revela que é preciso clicar para abrir uma nova aba em seu computador. Estamos diante de um anúncio que está aí como um banner de internet, né? Usando o banner aí como um suporte. Tudo presente nesse anúncio foi pensado em você. As cores, né? O tamanho que vai ser colocada a foto do produto, a frase, o verbo ali que foi usado, né? Ninguém correr, ninguém corre rápido por acaso. A relação de satisfação entre correr e cumprir, né? Ali o que você queria. E tudo foi pensado, cada detalhe. Quem pensa nesses detalhes todos são os profissionais que trabalham nessa área, tá bom? Um publicitário, ele pensa em tudo isso, em todos os elementos, ele produz campanhas, ele produz peças também, e ele aí verifica, né, quais são as pessoas que vão receber essa campanha, ele pesquisa o público-alvo que vai receber essa campanha ou essa peça também, verifica também em que lugar essa campanha vai circular. Então existe um profissional que trabalha com isso, né, com os anúncios, com as peças, as campanhas publicitárias. Olha só, gente, jogo rápido. Vocês conseguem ver o anúncio na tela? Já viram? Muito bem. Olha ali o nosso anúncio. Estava ali no cantinho, né? Vou voltar lá para vocês verem, olha só. Ele estava bem no cantinho da sua tela, através aí de um banner, né? Seria ali necessário que você clicasse naquele espaço para poder ver um pouco mais sobre o produto. Novamente falamos de tênis, né? E aí abriria e você poderia de repente fazer o seu pedido. Claro que nesta página nós temos muita publicidade, mas no formato de anúncio, com as características do título, né, a imagem sendo destacada, o corpo do texto, né, que diz ali garanta já o seu, né, jogando com o leitor o verbo no imperativo, né, garanta, trazendo ali uma ordem, né, buscando nos influenciar, ele é mais perceptível ali, dentro daquela estrutura. Muito bem? Observados, né? Gente, vamos analisar. Nós recebemos todos os dias essas informações, né? Esse tipo de publicação. Mas qual a necessidade que nós temos de consumir aquele produto? E quando que nós estamos sendo manipulados a consumir? Esse tipo de publicidade está direcionada para os adultos, tá, gente? Esse anúncio que foi feito aí no banner, ele foi feito para adultos, são tênis direcionados para esse público. E qual é a necessidade que nós temos de produzir que nós temos de consumir esse produto e quando que nós somos manipulados a fazer um consumo não consciente? Será que nós somos consumistas alienados ou será que nós já temos aí consciência do que seria necessário para consumir? Claro que existe uma diferença muito importante. O consumo alienado é quando a pessoa passa a comprar excessivamente algumas coisas de que realmente não precisa. Um exemplo de um causador desse tipo de atitude é a mídia, né? Que nos empurra constantemente milhares de produtos que às vezes são tão úteis, né? Uma propaganda bem feita mexe com o psicológico das pessoas que passam a ter o desejo de adquirir produtos irrelevantes, né? Que não são tão importantes aí. Mas só porque está na moda
ou quando milhares de pessoas, né, estão consumindo aquele mesmo produto. E este consumo alienado está presente em todos os tipos de mercadoria, alimentos, roupas, calçados, eletrônicos, né? Então, há um vasto campo aí de consumo. No anúncio anterior, por exemplo, o próprio banner já mostrava 3 produtos com design diferente, né? Cores diferentes. Então já desperta ali no consumidor o interesse de consumir um ou mais. Mas é necessidade ou eu vou consumir apenas por manipulação? O consumidor consciente, esse que devemos ser, nada mais é do que um consumidor de forma responsável, né? Pensando nas consequências dos seus atos de compra sobre a qualidade de vida no planeta e na vida das futuras gerações. Ou seja, o ato de parar para pensar se você realmente precisa daquilo que está comprando, né? Talvez aí não haja um produto durável, né, que você possa usar no lugar de um produto descartável, não seria um nível mais elevado, né, em relação a outra empresa. Então a gente precisa analisar esses fatores, né? Será que eu realmente preciso daquilo que eu estou comprando? Então é algo que a gente precisa refletir. Essa maneira de pensar tenta desfazer a triste realidade do consumo desenfreado, né? Onde o que importa é apenas o quanto se produz, vende, compra e não o como se produz. A questão da publicidade, ela tem gerado muitas discussões no Brasil. A publicidade para os adultos, ela já tem o fetiche publicitário, que busca manipular o consumidor muitas vezes para que ele possa estar usufruindo, que ele possa estar comprando e muitas vezes de forma irresponsável, né? Apenas no intuito de consumir, consumir e consumir cada vez mais. A ideia de ser um consumidor aí responsável é a gente analisar realmente o que a gente precisa e o que a gente não precisa, né? Faz parte da política da sustentabilidade, tudo bem? No Brasil, como nós temos essas discussões aí num crescente estado, né, de trabalho, nós temos vários projetos, né, no Congresso Nacional relacionados à publicidade, principalmente para a criança. Porque se o adulto já sofre influência, como que uma criança vai se portar diante de tanta publicidade, diante de tantos anúncios, né? E pensando nisso, o Enem de 2014 propôs essa discussão através de um texto, né? O tema era a publicidade infantil em questão no Brasil, justamente por entender que existem estratégias, entender que nós somos expostos todos os dias a vários tipos de publicidade, peças, campanhas, né, publicitárias, no formato de anúncio, de folder, né, de banner até, na televisão também. Então, por entender isso, a comunidade brasileira já percebeu que há uma necessidade de discutir aí, né, como que essa publicidade ela influencia as crianças, os jovens, né, vocês aí em casa também. Um aluno que tirou 1000 na redação do Enem, a nota máxima, ele fez como introdução um parágrafo que vai aparecer aí na telinha de vocês. Vamos acompanhar a leitura. A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação, com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Nossa, gente, que texto equilibrado, né? E ele foi exatamente nas críticas, que é o que a gente vem analisando ao longo dessas aulas, né? Que nós estamos analisando aí os anúncios da esfera publicitária. Observem que na construção textual ele apontou tanto a manipulação existente, apontou as crianças aí como público, né, porque fazia parte do tema, e mostrou que há aí o contexto, né, de muito investimento. Inclusive ele fala da movimentação de bilhões de dólares nesse mercado, né, no mercado consumidor. Pensando em proteger as crianças, é que o Superior Tribunal Federal proibiu campanhas que apresentem personagens conhecidos nos produtos alimentícios para as crianças.
Aqui no Brasil, pesquisas apontam que nós temos um índice de obesidade infantil já aí um pouco preocupante. Então, quando esses produtos estampam, né, esses personagens, quando eles trazem esses desenhos que a gente gosta, a criança acaba criando, né, uma relação de significado e acaba consumindo aquele produto, mesmo quando ela não deseja. Por quê? Porque ainda não percebeu o jogo publicitário que havia ali. O Superior Tribunal Federal proibiu, mesmo assim algumas empresas ainda fazem e por isso, né, existe o conselho, existem aí as esferas, instituições governamentais que fiscalizam e punem, tá, gente? Porque o publicitário que trabalha com as peças, ele tem sim essa profissão, né, de fazer esse trabalho criativo, diversificado, mas ele também tem responsabilidade, tem ética também. Então, quando ele sai um pouquinho do previsto ou entra em desacordo com a lei vai lá para proteger o público infantil, as crianças, os jovens, né? Então, ali, como vocês estão vendo, são alguns exemplos, como está aparecendo aí na telinha de vocês, tá bom? De produtos que usam imagens infantis para poder aí gerar uma relação de consumo, tudo bem? E nós, vocês que estamos aqui aí em casa, será que nós já aprendemos um pouquinho mais? Será que nós estamos prontos para defender, né, as crianças, para analisar criticamente essas campanhas, esses anúncios, essas peças publicitárias, né? Será que nós estamos prontos para sermos consumidores conscientes e não apenas comprar um produto por uma satisfação que ele não vai gerar? Né? Tudo isso tem que ser refletido. Olha só, gente, toda publicidade para criança é abusiva, tá bom? Então, não se pode, as leis no Brasil dizem que não se pode fazer publicidade para criança. Talvez agora vocês estejam lembrando da campanha da Hortifruti, que trabalhamos numa aula anterior. Mas aquela campanha falava de alimentação saudável e não apenas do consumo desenfreado. Bom, falamos um pouquinho hoje sobre as campanhas, sobre a necessidade e a existência dessa discussão no Brasil e todos esses jogos que existem, né, de manipulação. Somos leitores e consumidores conscientes. Então vamos fazer uma atividade de casa para mostrar isso, que nós somos consumidores conscientes? Olha só, produza um texto no qual você alerte a sua turma sobre as estratégias publicitárias de alienação, né? Falando ali um pouquinho sobre como que as peças são montadas para nos influenciar. E também comente aquela imagem ali do começo da aula, ó, tá? Em relação à publicidade e ao público infantil, tá? Comentem ali qual é a relação daquela mão, a TV e aquela criancinha, porque a gente viu na aula de hoje. Bom, nós encerramos por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero ter colaborado com o aprendizado. Para assistir novamente essa aula e as aulas que passaram hoje, é só você visitar lá a plataforma Eduque, eduque.ce.ac.gov.br. Até a próxima aula!